Eu vou fazer o seguinte, para a gente partir para a prática e colocar a fórmula da riqueza certa, eu não vou usar o mercado brasileiro, vou usar o mercado americano, tá? Mas por quê? Só porque eu tenho aqui uma ferramenta mais fácil. Então eu vou mostrar para você, vai ser mesmo um bate-papo aqui, eu vou mostrando e vocês vão entendendo, tá? Qualquer coisa pode me perguntar. E eu vou fazer o paralelo no Brasil. Então eu vou mostrar no mercado americano e vou falar, olha, é isso aqui, né? No Brasil é tal ativo, tá? Então, como que a gente implementa? A gente tem que identificar ativos que tenham correlação quase zero ou negativa, né? Fazendo esse estudo, então eu já vou adiantar para você, né, quais são os ativos, tá? E aí eu acho que vai ser bom você fazer um pouquinho de nota, alguma coisa assim, porque eu não anotei isso daí, né? Então eu vou te falando aqui mesmo de cabeça. Bom, a gente tem o seguinte, a gente tem a renda fixa, mas eu vou fazendo um paralelo com o mercado americano. Então deixa eu mostrar aqui para você, ó. Eu vou usar esse Portfolio Visualizer, tá? Então isso aqui é um site, né? Portfoliovisualizer.com. No kit do investidor, eu não coloquei aqui na descrição, depois eu boto aqui na descrição do vídeo um link para o kit do investidor. Você pode baixar lá, é gratuito, né? Um PDF. Tem vários materiais que eu utilizo e um deles é esse site aqui que é muito bom. Então, a gente tem, por exemplo, um ativo que é a Bolsa Americana, que é o ativo SPY, né? É uma ETF, né? Na Bolsa Americana, ou seja, se você compra uma cota de SPY, na verdade você está comprando ali todas as empresas, né, do índice S&P 500. E a gente tem uma outra ETF que é a taxa de juros pré-fixada, que é o IEF, é a taxa de juros pré-fixada entre 7 a 10 anos. Tá? Então ele vai sempre rolando, né, os ativos e garantindo que está entre 7 e 10 anos. Vou colocar, então eu tenho uma carteira com 100% em ações do S&P 500 e a carteira 2 com 100% em renda fixa pré-fixada. E aí, vou rodar aqui, e ele vai construir nessas duas carteiras. Obviamente, aqui a gente vê que o retorno, né, o retorno da ação da Bolsa Americana, né, é incrível, né? E o retorno aqui da renda fixa foi super baixo. Mas aonde que eu quero te mostrar? Ó, não sei se dá para ver, dá para ver. Aqui nesse canto, a gente tem Market Correlation. Então, enquanto o S&P, né, o SPY tem correlação 1 com o S&P, obviamente, né, o SPY é o próprio S&P, a renda fixa pré-fixada tem uma correlação 0,11. E na verdade negativa, menos 0,11. Então a gente vê que não é só zero, é um pouco negativa. Então, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é algo específico do mercado americano, que quando as coisas ficam muito ruins, em geral, né, a bolsa cai e a renda fixa sobe de valor. A taxa de juros ela cai, porque mais gente entra aplicando. Mas quando você faz um investimento em renda fixa com uma taxa pré-fixada e a taxa cai, você subiu de valor o seu investimento. E aí você tem uma marcação a mercado que pode ser, inclusive, maior do que de ações. Então, muita gente não entende isso, mas você pode ganhar 30% em um ano com uma renda fixa. Se, por exemplo, você investiu a taxa de juros 15 e a taxa de juros caiu para 10, e aí esse título é um título de prazo longo, né, você vai ter uma variação em percentual super grande. E aí pode dar muito mais lucro do que ações. Foi o caso, por exemplo, do governo Dilma, né, com os títulos públicos, quando veio o impeachment do Temer. Então a bolsa estava lá na lama, né? É, mas a renda fixa subiu mais do que a bolsa ali no primeiro momento. Claro, depois a bolsa engrenou. Então, esse por que no Brasil é um pouquinho diferente? Porque no Brasil não é uma economia sólida como a americana, então quando as coisas estão ruins, normalmente os investidores vendem bolsa no Brasil e levam para fora. Então você tem uma alta do dólar. Na verdade, não tem aqui o mecanismo da queda da taxa de juros. As pessoas não vão e pegam e falam, olha, como o mundo piorou, então eu vou aplicar na renda fixa que é segura. Por quê? Porque a renda fixa do Brasil não é segura, porque o Brasil é basicamente ali um exportador de commodity, então se o mundo está ruim, a China vai estar ruim, o minério vai cair e o Brasil não vai bem, né? Minério, soja, etc. Então né, a gente não tem tanta essa relação, mas no mercado americano tem. Então o que eu diria para o Brasil? Lembra que eu vou fazendo um paralelo, né? A renda fixa pré-fixada ela vai ter uma correlação baixa, tá? Não necessariamente negativa, mas vai ser talvez perto de zero, tá? Ou um pouquinho acima de zero. Então é algo interessante. Então vai tomando nota aqui, tá? Então a gente tem bolsa de valores, é um ativo, e renda fixa pré-fixada é outro ativo. Outro interessante, a gente poderia pegar a renda fixa, não mais prefixada, mas a renda fixa indexada na inflação. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma ETF como a TIP.
Então, TIP, no Brasil seria o quê? Tesouro e IPCA. Vamos ver como que é a relação. E aí a gente vê, ó, que a correlação é baixa, mas um pouco positiva, tá? E aí surgem problemas que, quando a gente está ali no conceito da fórmula da riqueza certa é fácil, mas quando a gente entra na prática, complica. Por exemplo, e o pré-fixado com o inflação? Como que é a correlação entre eles, né? E a gente vai ver que a correlação é próxima, tá? Tem outra ferramenta aqui para a gente usar isso. Mas tudo bem, vai anotando aí os mercados. Então a gente tem, ou seja, os ativos que tem, que a gente pode diversificar ali usando a fórmula da riqueza certa. Então, bolsa, pré-fixado e inflação. Outro ativo interessante é o ouro. Então, vamos ver aqui a correlação. Ó. Ah lá, ó. A gente vê que é uma correlação perto de zero. Então, o ouro é bem legal. Tá? Então, essa seria outra categoria. Aí no Brasil? No Brasil, normalmente, o ouro brasileiro é o dólar. Então, você não precisa. O que é o ouro no conceito lá dos Estados Unidos? Né? Poxa, uma economia super sólida, né? E só que você quer algo que seja mais forte do que a própria moeda dos Estados Unidos. E aí, somente o ouro é que vai te dar essa possibilidade. Né? Então, basicamente, é por isso. Né? Quando tudo estiver muito, muito, muito ruim, pelo menos você tem o ouro. E no Brasil, quando tudo estiver muito, muito, muito ruim, você tem uma moeda forte, tá? Não precisa ser dólar, pode ser dólar, libra esterlina, franco suíço, mas enfim, só de fato de você não estar numa divisa que tem uma dívida crescente, etc., né, já vai te dar muita segurança. Então, lá para a Bolsa Americana, o ouro, para o Brasil, o dólar. Vai tomando nota. Que mais que a gente tem? Então, renda fixa pré-fixada, inflação, ouro, bolsa, basicamente é isso, tá? Não tem muito mais aqui. E aí no Brasil a gente tem a renda fixa pós-fixada, que é algo que lá na Bolsa Americana seria o pré-fixado de curto prazo, tá? Mas no Brasil seria a renda fixa pós-fixada. Essa também vai ter uma correlação completamente, né, desligada ali dos outros ativos. Criptomoeda, o Magnus está mandando aqui, sem dúvida, né? Então criptomoeda não vai ter grandes correlações aqui. Qual é o problema da criptomoeda? A tendência de longo prazo ser positiva. Então, todos esses ativos que eu estou falando para vocês, né? Talvez o ativo que seja mais polêmico seja o ouro, que a gente não tem uma tendência clara de, assim, o que está escrito que o ouro vai subir de valor. Realmente isso aí não está escrito, né? Então, seria talvez, né, de discutir um pouquinho. Aí talvez pensar que a população está sempre aumentando, né, e aí isso aí talvez seria um critério de que o ouro per capita vai estar sempre reduzindo, né. Agora a cripto poderia, né, ser pensada mais ou menos assim. Agora, uma renda fixa pré-fixada está travado, né, a taxa de juros, só questão de você ficar, né, por bastante tempo, você vai ter um retorno positivo. Indexada à inflação, mesma coisa. Bolsa, mesma coisa, né? Se você fizer uma carteira diversificada de ações, sem dúvida, né, o retorno vai ser positivo com o passar do tempo. Pode não ser muito positivo, mas vai ser positivo, tá? Então, a cripto seria só esse cuidado que eu tomaria. Bom, a gente tem ferramenta aqui para fazer uma análise mais complexa. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui no site. Que seria, por exemplo, análise de componentes principais, tá? Então, aqui eu posso colocar, ó, SPY, que seria a bolsa americana. Deixa eu ver como que eu separo, se é com vírgula, enter symbol by comma. Então, pode ser espaço também, comma or white space. Então, SPY, espaço, prefixado, tá? Espaço, ouro, espaço, acho que eu vou parar por aqui para a gente ver por enquanto. Deixa eu botar aqui as datas, então start date, deixa eu ver se eu preciso botar. Vou colocar aqui mensal e vou pedir a matriz de covariância. Vamos ver aqui se ele vai deixar. Deixou. Então, o que a gente observa aqui? Aqui a gente entra numa estatística mais avançada, mas eu vou te dar o conceito, que é o importante para você aprender. Componentes principais é como se fosse assim, imagina que você tem forças que geram zigue-zagues nesses ativos, ou seja, são as fontes de risco. A gente não precisa dizer qual é a fonte de risco, tá? É o PIB, é a inflação, é a possibilidade de guerra, não precisa entrar nisso daí, tá? Qual é a ideia aqui? Como a gente tem 3 ativos, possivelmente a gente tem
3 grandes fontes de risco, né, isso é assim que a estatística aqui vai trabalhar. E aí ela vai mostrar o seguinte, deixa eu ver se dá aqui a expanded variation, tá, dá. Então, por exemplo, a primeira fonte de risco, que seria o primeiro componente principal, é assim que a gente fala, PC1, explica mais de 50% da incerteza, tá, vou mostrar aqui, ó, da incerteza aqui, que é este aqui, ó. E como que ele afeta, ó? A gente pode ver que ele afeta muito o ouro. Tá aqui, ó, GLD 95%, tá? Ou seja, existe alguma força, algo que gera uma grande incerteza no preço do ouro, tá? Essa mesma força que causa esse grande impacto no ouro, ela causa um impacto quase zero no IEF, ou seja, no pré-fixado, e um impacto moderado na bolsa, de 30%, no S&P 500, tá? Então a gente consegue ver que existe uma certa independência aqui nessa primeira força. Mas e a segunda força? A segunda força, e aí ela vai explicar aqui, ó, 40%, ou seja, é uma força ainda muito relevante, tá? De uma fonte de incerteza, que afeta bastante a bolsa. Então, olha só, a gente consegue identificar que o primeiro afeta mais o ouro, o segundo afeta mais a bolsa. Só que como que ele afeta os outros ativos? Olha, até um pouco negativo o pré-fixado, tá? E negativo o ouro também. Então, provavelmente, esse PC2 a gente poderia interpretar como realmente o risco de prêmio da bolsa, né? Quando a bolsa sobe, o que, que a gente tem? A gente tem, ou seja, os riscos, né, das empresas darem lucro, né, foi reduzido, o S&P dispara ali na hora. E a gente tem que o ouro cai e o pré-fixado cai um pouquinho, lembrando, né, na bolsa americana. E a gente tem aqui a terceira força, que afeta principalmente o quê? O pré-fixado. E a gente vê que não afeta tanto a bolsa e nem o ouro. Então, aqui com componentes principais, a gente consegue ver muito claro que esses 3 ativos realmente eles são assim perfeitos para entrar na nossa fórmula da riqueza certa, tá? Ou seja, são ativos com baixa correlação, e aí a gente entrou mais a fundo, a gente viu que realmente na essência deles, eles respondem a choques distintos, tá? O que vai mexer no preço do ouro não é tanto o que vai mexer no preço da bolsa e não é tanto que vai mexer ali na taxa de juros. Talvez taxa de juros seja inflação mais Federal Reserve, bolsa seja prêmio de risco como um todo, seja PIB americano, ouro, talvez um medo global, né, guerras, enfim, alguma coisa do tipo. A gente não consegue dar os nomes, a gente nem precisa dar, ainda bem, né? Mas a gente consegue ver que são bem independentes. E aí, se a gente invocar a fórmula da riqueza certa, o que ela vai falar para a gente? Ela vai falar que é obrigatório você ter esses 3 ativos na sua carteira. Por quê? Vai ser muito melhor você, se você tiver, né, se fosse, lembra que a gente fez com 10, né? Se você sempre investir nos 10 peso igual, você sempre vai ganhar dinheiro, não tem como você perder, né? Então, claro, né, o ouro aqui a gente não tem tão óbvia tendência de longo prazo, como eu falei, tá? Então, mas a gente viu que lá nos 10 também a gente não exigiu o retorno positivo para cada ativo. Então, a conclusão é, você tem que ter essas classes de investimentos. Por que eu estou falando classe de investimento? Aí a gente começa a entrar mais detalhes aqui da implementação. Porque o SPY é o S&P 500. Se você vai ter, por exemplo, uma carteira de ações mais voltadas a crescimento, ou mais voltadas para dividendos, ou que as empresas são tão baratas, ou seja, tem um valuation atrativo, etc. Tá? Você pode ver, pode fazer esse mesmo estudo aqui que eu estou fazendo, você vai ver que a volatilidade é altíssima. Então, se a bolsa subir, suas ações vão subir. Se a bolsa cair, suas ações vão cair. Ou seja, você já não está mais dentro da fórmula da riqueza certa. Você entrou agora lá numa parte específica, né? Então falou, ó, beleza, eu já vou ter esses 3 ativos, agora dentro desse ativo, ao invés de ter a SPY, eu vou ter aqui uma outra, né? Vou ter uma outra estratégia. Aí tudo bem, né? Mas aí você já está fazendo uma segunda etapa, tá? Então, enfim, né? E aí a gente poderia colocar, quando a gente bota, por exemplo, o indexado à inflação, né? Vou botar aqui, por exemplo, o TIP, a gente observa que complica um pouco, porque aqui, ó, a força 3 ela impacta bastante o pré-fixado e impacta bastante o indexado à inflação.
Então a gente tem, né, que não assim, o indexado à inflação, para a gente pensar de forma clara, ele é parte inflação, parte pré-fixado. Então, Tesouro IPCA, quando você vai investir no Tesouro Direto, ele é, por exemplo, IPCA mais 6. Então você tem a parte do IPCA é a parte nova. Agora, os 6% é bem semelhante a quando se você tivesse investido num tesouro pré-fixado, que está rendendo 11. Né? Então, ou seja, realmente são ativos que já não são mais tão descorrelacionados. Tá? Então a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, faz sentido você ter apenas um deles? Né? Eu diria que não, eu diria que faz sentido você botar os dois, né? Mas já não é assim aquela implementação tão bonita da fórmula da riqueza certa. Tá? Outro que complica, imóveis. Né? Então, teria que ver aqui qual ETF seria legal para botar, que seria um índice, né, imobiliário. Eu acho que não, aqui ele não vai procurar. Mas já te adianto, o que, que vai acontecer? A mesma força que impacta muito a bolsa, que aqui no caso seria o PC2, vai impactar muito o imóvel, e a mesma força que impacta o pré-fixado e o inflação vai impactar muito o imóvel também. Ou seja, por isso que eu sempre falo, né, imóvel é parte bolsa, parte renda fixa. Então, e a gente vê isso na estatística. Então, aplicando para o Brasil, fundo imobiliário. Né, quando você definir a sua carteira, né, o seu investimento da fórmula da riqueza certa, por exemplo, eu vou ter, vamos dizer que você divida por igual, tá? Então eu vou ter 30% em bolsa, 30% tesouro pré-fixado, 30% em dólar, então lembra aqui que o dólar é o ouro, né, nos Estados Unidos, e vou ter fundo imobiliário, cuidado. Na verdade, o fundo imobiliário ele vai entrar como uma parte da sua bolsa e uma parte da sua renda fixa. É assim que você tem que pensar. Então, na verdade, distribui aqui, né? E aí depois, então digamos que você tenha 30% em ações e, sei lá, 10% aqui em IPCA e 10% em pré-fixado, e aí você quer botar fundo imobiliário. O que, que você tem que fazer? Ao invés de 30 na bolsa, vai para, por exemplo, 25, ao invés de 10 no pré-fixado, vai para 5, ao invés de 10 no inflação, vai para 5, e aí livrou para você, né, surgiu 15% para você poder colocar em fundo imobiliário. É assim que você tem que pensar. Por quê? Porque você não pode fugir do melhor que existe, que é a forma da riqueza certa. Se você enfia lá o fundo imobiliário sem tomar cuidado com isso, você colocou um ativo que é altamente correlacionado com outros, ou seja, que nada garante que essa diversificação de fato seja boa, tá? Então, mais ou menos essa é a cabeça. Acho que ficou claro aqui a implementação, quais são as classes de ativos que você pode usar? Deixa eu até ver aqui se está faltando alguma. Então, no caso do Brasil, renda fixa pós-fixada, renda fixa pré-fixada, renda fixa inflação, dólar e ações. Tá? Então, essas são as grandes 5 classes. Qualquer outro ativo, pensa aí, né? Pode falar, tem, sei lá, debênture, Caio. Debênture é uma renda fixa, né? Que tem normalmente, aí você tem que ver a indexação da debênture, a grande maioria delas é IPCA mais alguma coisa. Ou seja, é renda fixa indexada ao IPCA. Por que a debênture rende mais do que o tesouro IPCA, né, em geral, ou seja, a taxa é mais alta? Porque você tem um risco de crédito, então a pessoa pode não pagar, né, a empresa pode não pagar, como foi ali o caso das americanas, né, quem tem debênture das americanas teve um prejuízo, né, a empresa pagou bem menos, né, um acordo ali judicial e, enfim, já aconteceu isso. Então, pelo risco de crédito, você está tendo mais retorno. Não é, e aí a gente vai falar assim, então o risco de crédito é descorrelacionado? Talvez, tá? Talvez. Aí a gente poderia colocar aqui, mas a gente vai ver que na verdade não é muito, tá? Porque o título ele tem uma indexação e a indexação desse título vai mandar mais do que o risco de crédito. Ou seja, o Tesouro IPCA é IPCA mais 6. A debênture vai ser IPCA mais 9, né, ou mais 10. Então, na verdade, você tem só 4% ali, que é o prêmio da pessoa ou da empresa eventualmente não pagar. Né, mas a rentabilidade maior do título vem do fato do IPCA mais 6. Então, vai ser altamente correlacionado. Então, a gente não olha crédito como uma classe distinta. Né? E assim vai, tá? Então, todo ativo, né? Essa por isso que eu falei que isso aqui pode mudar completamente a maneira como você vê seus investimentos. Todo ativo você tem que olhar dessa maneira. Fala, olha, qual classe ele está?
Obviamente, se ele não estiver em nenhuma classe, maravilha, você achou um novo ativo para botar, para aplicar a fórmula da riqueza certa, tá? Bom, dito isso, se alguém tiver alguma dúvida aqui na implementação, tá? Me avisa, né? A gente pode fazer aqui mais estudos, né, com outras ETFs, enfim. E que eu. Tá, então agora o que sobra para gente? Né? Então a gente já entendeu a fórmula, já entendeu quais são as classes dos ativos. Agora o que falta é definir o percentual exato de cada um. Então, assim, todo o estudo aqui foi feito com pesos iguais, para ficar mais fácil a lógica. Ou seja, se eu vou ter bolsa, pré-fixado e ouro, teria 30% em cada, né, 33% em cada. Mas isso não é o ótimo, né, existe alocações melhores. Então, às vezes, 40% em bolsa, 20, 20 vai ser melhor, ou às vezes 20% em bolsa, 30 e 50, enfim, né, você tem ali os pesos fazem muita diferença. E como que você define, né, os pesos exatos, tá? Aí eu não vou entrar, porque daí realmente é muita coisa, mas esse é o conceito da carteira blindada. Então, a maneira como eu chamei essa implementação da fórmula da riqueza certa é carteira blindada. E a gente tem duas carteiras blindadas. A gente tem a carteira blindada do Brasil e a carteira blindada para a Bolsa Americana. Então, como funciona? A carteira blindada brasileira, ela vai ter ali as classes, como eu falei para você, e vai ter o dólar. O dólar, ele é a nova carteira blindada da Bolsa Americana. Ou seja, então, digamos que para o Brasil faça sentido você ter 30% em dólar, tá? E aí, de novo, não vou entrar aqui no mérito, tá? A gente usa um algoritmo, a gente usa uma otimização, tem toda uma lógica, né? A gente avalia o desvio padrão, tudo para você chegar e falar: olha, essa daqui vai ser a minha carteira blindada, ou seja, esses vão ser os meus pesos nos ativos da fórmula da riqueza certa. Ok. E aí, digamos que tenha dado 30% em dólar. Esses 30% em dólar, você vai agora criar a fórmula da riqueza certa dentro do 30%. Ou seja, se agora a carteira blindada aplicada à bolsa americana faz sentido você ter 50% em bolsa, né, em ações, então você vai ter o quê? 50% de 30% do seu patrimônio, porque 30% é em dólar e 50% desses 30% é para a bolsa. Então, na verdade, 15% do seu patrimônio vai para ações na bolsa americana. E assim você vai fazendo com os outros ativos na bolsa americana. E aí no final você fica o quê? Você fica com uma fórmula da riqueza certa aplicada para o Brasil, uma fórmula da riqueza certa aplicada para os Estados Unidos, sendo que essa dos Estados Unidos está respeitando, né, a aplicação do Brasil, tá? E de tudo isso, né, você vai ter o percentual em ações. Então, no Brasil, o percentual em ações é onde a gente aplica as estratégias de opções, é onde a gente faz toda a seleção de ações. Por quê? Porque essa caixinha, que pode ser grande ou pode ser pequena, dependendo da sua alocação, é a que vai dar maior retorno e é a que vai gerar mais renda. Então, por isso a gente olha com carinho para ela. A gente fica muito tempo estudando, avaliando e refinando essa caixinha, mas nunca perdendo a cabeça. Todo aluno meu, ele começa dessa maneira, fala, ó, vai ver a carteira blindada, esse é o começo. Né? E aí você vai ver quanto vai ter em bolsa, e aí você vai começar a fazer sua seleção de ações, suas estratégias de opções, etc. Tá? E aí, claro, a mesma coisa, né, se aplica à Bolsa Americana. Espero que eu tenha ajudado. Implemente essa forma, que faz muita diferença nos seus investimentos, vai fazer certamente na sua vida, não tem a menor dúvida, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.